E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Ampliarte. Antes de eu começar a falar, eu quero iniciar o vídeo falando um trechinho desse livro da Maria Knibel. Aqui ó. Aquilo que estudamos costuma ser chamado de Sistema Stanislavski, escreve Konstantin Sergeyevich. Isso é um erro. Toda a força desse método está no fato de que ele não foi inventado nem criado por ninguém. O sistema pertence à nossa própria natureza orgânica, tanto espiritual como física. As leis da arte se baseiam nas leis da natureza. Quando eu li esse parágrafo, eu lembrei de um episódio, quando eu estava na escola, eu devia ter uns 5 ou 6 anos de idade. Eu estava brincando de casinha com uma colega minha, eu era a filha dela na brincadeira. Aí chegou uma hora que eu enjoei da brincadeira e simplesmente abandonei a menina, né, quando ela estava distraída. Passou um tempinho, a menina me encontrou brincando lá no parquinho. Ela chegou caminhando na minha direção furiosa. Ela olhou pra mim e gritou: "Filha, tá de castigo!" Eu olhei pra ela assim, ela tava furiosa, sabe? A primeira coisa que me veio na cabeça pra fazer é olhar pra cara dela e sair correndo, porque parecia muito que ela ia me bater. E o mais engraçado de tudo é que ela tava brava dentro do lúdico, né? Ela tava simplesmente indignada porque a filha dela fugiu de casa. Quando a gente é criança, a gente tem essa total capacidade de colocar verdade na nossa fala quando a gente está brincando de faz de conta. Então eu vejo o teatro muito como a recuperação da imaginação que se perdeu na infância, né? Claro que quando a gente trabalha como ator num teatro dramático, onde tem um texto, há várias outras preocupações, né? Tem o limite das circunstâncias dada pelo texto, tem a estética do espetáculo, tem a preocupação com o interesse do espectador. Isso acaba fazendo com que a gente acabe podando a nossa imaginação e tendo uma interpretação um pouquinho mais mecânica de vez em quando, né? Então a gente tem que evitar essa mecanicidade. Nesse capítulo, ele fala um pouquinho sobre o exercício que se chama EC. Esse exercício de EC, ele é nada mais nada menos do que um impulsionador da tua imaginação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma personagem que está oferecendo um café da tarde para sua vizinha. Aí a sua vizinha olha para você e diz: "Ah, eu acho que já está na hora de eu ir embora." Você olha para ela com calma e diz: "Capaz, não precisa, fica aí mais um pouquinho." Né? É uma circunstância mais que ela tá de boa, tá mais calma. E se ela tivesse com pressa porque o filho dela tá esperando ela na escola, como que ela responderia? E se ela tivesse irritada porque a vizinha é muito chata, como que ela responderia? Você vai criando esses ICs para impulsionar a tua imaginação. Com esse EC, tem as circunstâncias propostas, que é o limite do texto, né, que vai te dar um direcionamento para a tua criação. Leis básicas de segmento da lógica do texto. Por exemplo, a Joana, da peça Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda. Pelas circunstâncias no texto, ela não pode ser uma mulher tranquila e feliz na cena, porque isso não está coerente com a circunstância proposta no texto. É basicamente isso. Então, a junção do exercício do EC e das circunstâncias propostas é o que vai nos dar um direcionamento para que a nossa palavra se torne ação. Lembrando que antes disso, a gente tem que ter o estudo aprofundado do texto e do nosso personagem, que eu falei um pouquinho nos outros 2 vídeos aqui no canal do YouTube. E o que é uma palavra que é ação? A palavra se torna ação a partir do momento que a gente externaliza de uma forma ativa o nosso pensamento. Aqui no livro tem um parágrafozinho que explica melhor, vou ler aqui pra gente. Página 122.
Teatro é ação, e tudo o que acontece em cena é sempre ação, ou seja, uma expressão ativa do pensamento, da ideia íntima, uma transmissão ativa e atuante dessa ideia ao espectador. E é isso. Beijo!